Muito boa noite, pessoal. É com muito prazer que temos mais um projeto, mais conceito para o seu negócio. É com muita alegria que iniciamos mais uma live com assuntos que estão ligados à área de negócios, que vão te ajudar no seu dia a dia no mundo empresarial. Bom, agradeço aí a participação de todos vocês nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Peço aí para que vocês continuem nos seguindo. E vou falar um pouquinho aqui agora do projeto Mais Conceito. Se você ainda não sabe o que é o projeto Mais Conceito para o seu negócio. O projeto Mais Conceito para o seu negócio é um projeto que foi criado, desenvolvido aí para a área de negócios, então para o seu dia a dia empresarial. Esse projeto tem como finalidade aí a gente sempre realizar aí 2 lives durante o mês com assuntos da área empresarial. Então é importante que vocês façam aí comentários, né, nos nossos posts, dando sugestões de temas. Esses temas são temas aí que vão ajudar você no dia a dia. Os alunos que precisam aí de atividades complementares, a gente fornece certificado de participação em todas as nossas lives. Então a gente pede para que no final da nossa live você entre lá na nossa bio e você preencha o link com o tema da live, já vai estar lá o seu nome, os seus dados pessoais, com o e-mail, para que a gente forneça aí o certificado de participação. Bom, administrar um condomínio é basicamente como cuidar de uma empresa. A administração condominial, ela tem como principais funções aí a elaboração da folha de pagamento dos funcionários, a emissão dos boletos de pagamento da taxa condominial, a organização da pasta de prestação de contas, a realização do demonstrativo de receita e despesa do condomínio, além de dar aí uma assessoria antes e depois das reuniões de Assembleia Geral, também fazer o gerenciamento dos encargos previdenciários mensais, dar das contas do condomínio, a parte financeira, para pagar, receber. Ou seja, a administração ela é responsável aí por manejar a conta
quando essa existir, ou a conta financeira que o condomínio decidiu criar. Além desses afazeres, é dever também de uma administradora de condomínio fornecer orientações sobre aspectos legais de diferentes setores, tais como a parte administrativa, financeira e trabalhista. E aí, não sei se vocês têm conhecimento, a Conceitual ela tem certificação 9000, referente à parte de administração de condomínios. Nós temos alguns clientes aqui que administramos esse condomínio, né? E o tema da nossa live de hoje, ele não poderia ser diferente, né? Nosso tema é uma gestão assertiva para condomínios. Eu não poderia chamar uma pessoa mais especializada nesse assunto se não fosse ele. Eu vou ler um pouquinho aqui do seu currículo. Vamos ver que o cara é uma fera, né? Ele é advogado inscrito, quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, Nacional São Paulo. É presidente da Comissão de Direito Condominial da 40ª subseção da OAB, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, com diversos cursos de extensão, né, na área imobiliária, especialmente em Direito Condominial. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC, é membro da CNA dos IASP, que é o Instituto dos Advogados de São Paulo. Conta ainda com um know-how de 15 anos de atuação na área de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o Brasil. É membro também da Coordenadoria de Direito Condominial da OAB aqui de São Paulo, além de atuar também como consultor, palestrante e especialista em condomínios. Dr. Orlando Segatti, muito prazer te receber aqui na hoje com essa live. Obrigado, Vladimir. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pelo caminho. É uma honra para mim participar dessa live com você aqui durante esse curto espaço de tempo, poder contribuir, poder explicar para todos a questão de condomínios, conceitual também, as dúvidas dos internautas. A gente solicita aí que você faça a sua pergunta, né? Aproveite que o especialista está aqui. Vamos fazer as perguntas aí para o nosso especialista. Vamos aproveitar toda essa experiência, todo esse know-how desse especialista. Bom, eu vou começar aqui, doutor. A primeira pergunta, né? Quem, por direito, pode administrar um condomínio? O artigo 308 do Civil estabelece que o síndico ele é o representante legal daquela coletividade do condomínio também. E o síndico ele tem que estar amparado, não necessariamente legalmente, mas é recomendável que ele seja amparado por um administrador. Porque a administradora é quem tem o know-how, que tem as informações técnicas para que possa assessorar o síndico na tomada de decisões e nas decisões administrativas. Maravilha. Você comentou aí dele, eu queria saber qual é a lei que rege os condomínios. Inicialmente, em 1907, em 4.504, a lei de incorporações, também a chamada lei de condomínios. Essa lei de condomínios ela vigorou até o Código Civil de 2002, ela ainda está em vigor, porém muitos artigos dela foram revogados da atualização do Código Civil. O Código Civil trouxe, a partir do artigo 1331 para frente, a disposição sobre o domínio de ilícito. Então, dali para frente, o Código Civil trata e a Lei 4.591/64 também trata de legislações principais para o condomínio. Bom, assim, então, a gente percebe como na parte tributária, nunca tem uma lei só, né? A gente tem que se amparar em várias leis. Sim. O direito condominial, e por nós
lacuna muito grande, legal, fazíamos muito em dados, em enunciados e outras legislações esparsas, para nos balizarmos aí nas decisões do dia a dia. Não deve ser nada fácil, né? Não, porque condomínio tem tudo. Todo tipo de situação ocorre em condomínios, a convivência humana nos traz uma experiência ímpar. Com certeza, né? Relacionamento é tudo, né, nessa vida, né? Queria que o senhor explicasse para a gente qual a principal diferença entre área privativa, área comum e área útil. São sinônimos a área privativa e a área útil, que é a área que o proprietário goza exclusivamente. Então, a área útil ou privativa é aquela área exclusiva do condomínio, ou seja, é o seu apartamento, ou sua casa, sua unidade privativa e a sua vaga de garagem, respectivamente. São de uso exclusivo. A área comum, o próprio nome diz, são todas as áreas que são comungadas com o restante dos moradores, assim como salões de festas, áreas de circulação, piscinas, playgrounds e todo o restante da condomínio dispõe. Síndico, como mentor, ele tem aí um papel essencial, mas em alguns condomínios a gente percebe que existem diferenças entre o jeito que um administra e outros condomínios. E aí, por exemplo, no condomínio X, o síndico tem isenção, no condomínio Y, não. O síndico ele tem direito à isenção do pagamento do condomínio? Como que seria isso? O Código Civil, a Lei 4.591, não fala absolutamente nada sobre a isenção do síndico ou remuneração do síndico. Esse artigo, esse tipo de demanda, tem que ser regulada pela convenção coletiva e pelo regulamento interno do condomínio. A lei autorizou o condomínio a ter o seu poder de autorregulação. Por isso que nos condomínios, obrigatoriamente, devem existir a convenção coletiva e o regulamento interno. São documentos que vão reger a vida daquele condomínio no dia a dia. Então, você pode explicar a diferença de outra? Sim. A convenção coletiva é o documento que nasce com o condomínio. Ele tem que, pela lei de incorporações, quando o incorporador vai construir um edifício, o cartório de registro de imóveis ele tem que dar uma minuta da convenção de condomínio. O que essa convenção de condomínio vai prever? Ela vai prever a quantidade de unidades, forma de administrar o condomínio, quantas vagas de garagem, como será sorteio, como serão aplicadas as multas julgadas, e outras disposições daquele documento. O regulamento interno, o regimento interno, como as pessoas chamam, é o documento que vai reger as normas do dia a dia. Que horário vai abrir a academia, que horário vai fechar a academia, que horário vai abrir a piscina, vai fechar a piscina, se pode ir na piscina, não pode, salão de festa, se vai alugar, se não vai. E a isenção do síndico, ou remuneração do síndico, vai estar, de regra, na convenção coletiva, e não no regimento interno, porque o regimento interno vai falar mais de questões operacionais do domínio. E a convenção coletiva vai ditar essas normas, como o síndico. Existem convenções que falam que o síndico for morador, ele não pode ser remunerado, ou se o síndico for morador, ele vai ser isento da cota condominial. Então, e o síndico pode ser ou não morador. Pode ser um síndico morador ou pode ser um síndico profissional que está nunca sem um dia. Então, o síndico profissional, obrigatoriamente, ele será remunerado. Ele vai ter que ter contribuído com o condomínio, né, com uma contraprestação, para exercer a síndica. Então, a gente pode ter regras de condomínio. Cada condomínio. Aí, assuntos polêmicos do dia a dia, né? Um proprietário que queira fazer uma reforma obrigatoriamente precisa comunicar por si.
A norma ABNT 680 de 2014, ela prevê que toda reforma de condomínio deve ter um plano de obra e apresentar outros documentos, entre eles a ART, RRT ou TRT. A ART é a alocação de responsabilidade. A RRT é o documento que é emitido pelo arquiteto. Agora, a nomenclatura do documento, mas é RRT. O outro é o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que ele pode ser emitido por um técnico em edificações para regularizar aquela obra. Além disso, o condomínio que pretende fazer a sua obra, ele tem que verificar as normas internas do condomínio, além da norma ABNT, as normas internas do condomínio, convenção coletiva e regulamento interno, para dispor o que ele precisa assinar, o que ele precisa apresentar. Existem muitos condomínios hoje em dia que tem termo de execução de obras, que o proprietário da obra tem que assinar antes de iniciar a obra, e todas as demais burocracias internas do condomínio. Tá. Nesse período de pandemia, a gente acredita que teve aí vários problemas, né? O síndico, principalmente, né? Ele deve ter tido aí vários problemas para administrar esse negócio. Abre a piscina, abre a academia, fecha, que horas, né? Você pode comentar um pouquinho da experiência que você teve aí? Sim. A pandemia ela veio para uma coisa nova para todos nós, né? E assim não foi diferente para condomínios, porque condomínios é coletividade. Viver em coletividade não é fácil. Então o síndico ele tem o poder e o dever de garantir a incolumidade da saúde de todos os moradores. Assim como já foi no início da pandemia manifestado pelo presidente da República e em seguida corroborado pelo falecido prefeito de São Paulo, Bruno Covas, os condomínios e a OABC também seguiram a mesma linha de São Paulo, seguir que o síndico ele pode tomar as medidas necessárias para garantir a saúde de todos. O que é? Fechar a piscina, fechar a academia. No início da pandemia, todos os condomínios fecharam, a maioria, né? Fecharam tudo. Fecharam piscina, academia, brinquedoteca, todas as áreas comuns que tinham contato coletivo. O síndico fez isso para salvaguardar a saúde de todos. Inclusive as obras foram paralisadas. No entanto, tivemos vários casos levados ao judiciário de obras que estavam em andamento, pessoas que foram pegas de surpresa pela pandemia, que estavam com mudança marcada, imóvel que estava alocado para entregar, e o condomínio bloqueava a obra. Tivemos vários casos levados ao conhecimento do judiciário. Quando eram obras, o entendimento do judiciário maciço foi, quando eram obras urgentes, como dessa natureza, ou um vazamento, ou algo que poderia colocar em risco a segurança de todos, a obra seria permitida. E o entendimento do tribunal seria que obras voluptuárias ou obras para mera decoração permaneciam paralisadas. Entendi. Nossa, então administrar isso foi bem tranquilo, né? Foi um grande desafio, Nós temos mais uma pergunta que chegou aqui. Qual o papel do síndico, da administradora do condomínio e do conselho fiscal? Você pode explicar basicamente o papel de cada um deles? Porque normalmente as pessoas que moram em condomínio, que moram em apartamento, elas têm essa dificuldade de entendimento, né? Qual que é o papel do síndico, da administradora, e aí muitas vezes acaba misturando o papel de cada um. Sim. O papel do síndico está descrito literalmente num rol taxativo no artigo 1348 do Código Civil, que é chamar a assembleia, administrar convenientemente o condomínio, que é prestar contas anualmente aos moradores, que é dar conhecimento de eventuais demandas judiciais que envolvam o condomínio. Todo esse rol que está no artigo 1348 são as atividades do síndico. Não obstante, a convenção pode trazer também outras obrigações do síndico, tá? Isso depende de cada condomínio. Essa convenção, não te cortando, já cortando, ela é criada em parceria com todos os moradores? Como que seria isso?
A lei de incorporações manda que o incorporador, quem construiu o prédio, protocole no cartório de registro a minuta da sua convenção, que geralmente é a minuta que vai reger a vida daquele condomínio dali em diante. Essa minuta ela pode, com o decorrer dos anos, ser atualizada, ser modificada. Existe um quórum de 2/3 de moradores, de proprietários, na verdade, para alterar esse documento. É um quórum bem alto, difícil de conseguir hoje em dia, mas é um quórum que você pode alterar o regulamento interno de acordo com a convenção coletiva de acordo com o Código Civil. Até porque, né, a gente entende que em muitos casos a incorporadora, quando ela não está lá no dia a dia, né, ela não vai saber, né, ela idealizou, mas o dia a dia é uma outra história. Né? Então, acontece muito dos moradores encontrarem conflitos nas suas convenções coletivas e fazem todo o trabalho de atualização e modificação dessa convenção para ela se adequar ao molde daquela coletividade ali. Tá, e o papel da administradora e do conselho fiscal? O papel da administradora é auxiliar o síndico nas tomadas de decisões, elaborar balancetes, elaborar plano fiscal, elaborar plano tributário, emitir os boletos, fazer as cobranças de devedores também, e todos os demais atos administrativos do dia a dia daquele condomínio, recolher tributos, fazer a parte trabalhista do condomínio, né, os impostos trabalhistas, e administrar o condomínio junto com o síndico. A tarefa do conselho, salvo disposição contrária na convenção, é fiscalizar as contas do síndico. O conselho pode e deve geralmente dar ali o seu parecer nas contas do síndico anualmente, das assembleias de prestação de contas, né? Todo ano o síndico tem que prestar contas da sua gestão e o conselho dá ali o seu parecer sobre as contas do síndico, se aquela é aprovável, se é reprovável, porque o conselho que fiscaliza o síndico, né? Tá. E esse conselho também é eleito pelos moradores? Sim. Ele é eleito e também só pode ser destituído, assim como o síndico, por assembleia. Então, todo cargo eletivo no condomínio, síndico, conselho, comissões que eventualmente existam, elas, se são eleitas em assembleia, só por assembleia podem ser destituídos. Perfeito. E aí entraria num outro campo aqui, né? No dia a dia a gente sabe que não é nada fácil administrar um condomínio, né? Porque a gente lida aí com as contas de várias pessoas, ainda mais agora num período de pandemia, onde nós tivemos aí os recursos de uma certa forma mais escassos, nós tivemos aí muito desemprego, né? E aí eu te pergunto, qual que é a importância de se ter contas a receber adimplente e a prestação de contas em dia para os condôminos? Com o advento da pandemia, nós imaginávamos, nós que trabalhamos com condomínio, imaginávamos que a inadimplência seria muito maior. Ela surpreendeu. Eu acredito, eu atribuo a isso, a essa baixa inadimplência, que eu posso dizer, ao fato das pessoas estarem mais em casa e acompanharem mais a vida no condomínio. Então, olha, a pessoa encontra com o síndico, vê como o condomínio funciona integralmente. Porque muitas pessoas saem de casa para trabalhar às 6, 7 da manhã e voltam só lá à noite. Então não sabem do dia a dia do prédio. Então hoje, com as pessoas trabalhando muito em home office, trabalhando em casa, elas vivenciam o condomínio. O contas a pagar, o contas a receber, a gestão da inadimplência do condomínio é muito importante, a prestação de contas é muito importante para que todos os moradores, porque isso vai movimentar a vida dos moradores. Uma gestão mal feita, ela vai onerar o bolso de todos e pode acarretar uma inadimplência desenfreada do prédio, onde é uma bola de neve, onde o síndico vai ter que chamar assembleias extraordinárias e realizar rateios extras para pagar as contas do mês. Por isso que é importante o síndico, junto com a administradora, fazer uma excelente previsão orçamentária para aquele ano, porque a previsão orçamentária é o que vai reger as despesas do dia a dia do prédio durante todo o ano que há viger ainda. O condomínio tem despesas extraordinárias no decorrer do ano, então existem condomínios que têm fundos de obras, fundos de melhorias,
e criaram esses fundos para... E existe também, legalmente, o fundo de reserva. O fundo de reserva ele serve para essas despesas extraordinárias. Estourou um cano, quebrou um elevador, tem tudo isso. Então, uma gestão bem assertiva, uma gestão que acompanha a prestação de contas, todos os moradores, e eu até clamo aqui para que todos que moram em condomínio façam uma vistoria nas pastas do condomínio, chame o síndico, a administradora, tentem entender e não julgar. Né? O síndico ele tem aquela coisa de ser muito pré-julgado por todos. Mas o síndico é uma pessoa que ele está ali trabalhando, dando o seu tempo, dando o seu melhor para administrar o bem de todo mundo. E a administradora, junto com ele, fazendo esse trabalho, dedica muito tempo, muito trabalho e muito esforço. É importante que as pessoas, os moradores, vejam as pastas, tentem entender, tirem as suas dúvidas, antes de fazer qualquer tipo de pré-julgamento. Aqui a gente pode dizer que é muito comum. A gente, como administrador, é muito comum acontecer exatamente isso que você está falando, né? Muitas vezes a gente fica meio que apagando incêndio, né? Questionamentos que de repente surgiu de um morador X que não vai muito com a cara do síndico Z, né? E aí quer, ou já quer fazer pré-campanha para essa pessoa, né? E aí ele começa a colocar lenha na fogueira, né? Exatamente. Começa a colocar lenha na fogueira com assuntos e coisas que não existem, né? Ou que são inverdades. E aí o papel da administradora é acalmar isso tudo, apaziguar, né? Porque sim. Aí vem os e-mails com os questionamentos, mas é o que você falou, poucos procuram a administradora para ver essa prestação, né? E a questão do julgamento, ela é... Todo questionamento, ele tem que ser com fim de agregar para a administração do condomínio, não com fim pessoal de prejudicar. Né? Muitos criam inverdades. Hoje nós temos grupos de WhatsApp de condomínio, é um grande problema que nós temos hoje, um grande problema que muitas pessoas se escondem atrás de um teclado para falar inverdades, para ofender. Só que hoje os tribunais têm dado muita importância para esse tipo de demanda. Né? Então, temos aí casos já julgados, onde o síndico foi acusado de situações que eram inverídicas e a pessoa que proferiu essas informações foi condenada. Então, é importante que as pessoas saibam que tudo que se coloca no grupo do WhatsApp, ela pode ser levada a juízo e será eventualmente levada a juízo. Isso, muito bem levantado. A gente tem uma pergunta aqui da Patrícia Veloso, muito obrigado pela sua participação. Limitações impostas a moradores que não são proprietários, como por exemplo, poder de voto, também são definidas pelo estatuto do condomínio ou há alguma outra legislação que define isso? Não. O poder de voto, seja em assembleia, seja em qualquer outra esfera no condomínio, cabe ao condômino. O condômino é o proprietário do apartamento. Se o imóvel estiver lotado, cedido em comodato ou cedido a qualquer outro título, a pessoa que detém o voto é sempre o proprietário. Ele pode outorgar uma procuração para o seu inquilino ou para o seu cessionário naquele momento, para que ele manifeste a sua vontade ali na Assembleia. O condomínio não pode vedar, não pode proibir nenhum tipo de uso de área comum por ser inquilino ou comodatário ou morador, cessionário a qualquer título. Isso é uma ilegalidade, porque aquelas áreas comuns, elas computam uma fração ideal da matrícula do apartamento. E o condomínio restringindo esse uso, ele vai estar interferindo no direito de propriedade garantido pela Constituição Federal. Então veja que qualquer tipo de vedação do condomínio pode infringir a lei máxima do nosso país. Ótimo, muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Obrigado. Só complementando aí o que você respondeu na pergunta anterior, né, da importância aí de ter uma prestação de contas também, né?
A prestação de contas, ela vai indicar a transparência da administradora e do próprio trabalho do síndico, né? Então, é essencial que essa prestação de contas ela seja o mais detalhada possível. Na hora que esse conselho for enxergar, que ele for ver as pastas, né, das contas, que ele enxergue para ter essa transparência total. Aqui na Conceitual, a gente costuma fazer uma prestação de contas aí de mais de 100 páginas, né, detalhando nota, imposto, tudo, né? Ou seja, para que qualquer condômino que pegue a pasta de prestação de contas, que ele não tenha aí nenhuma dúvida do que foi realizado naquele mês, naquela competência. Sim. A prestação de contas é uma obrigação do síndico. Aliás, se o síndico não prestar contas, ele pode ser obrigado judicialmente a prestá-las em juízo. Existem várias ações no tribunal hoje em dia de prestação de contas de síndicos que eram omissos com a sua prestação de contas. Então, colocando todos os moradores a uma escuridão de números, de fatos, de situações que eles não mereciam estar ali. Então, por falta da prestação de contas do síndico. O síndico tem que prestar contas e quanto mais detalhada, assim como você bem colocou, quanto mais bem detalhada for, é melhor para o condomínio, é melhor para todos os moradores. Por quê? Um exemplo, tá? 3 orçamentos para todos os tipos de situações do condomínio. Obviamente, existem situações de emergência que não é possível fazer 3 orçamentos. Estourou um cano, domingo às 3 da manhã, você não vai sair coletando orçamentos. Você pega a empresa que pode te atender e te tirar daquela situação emergencial. Mas outras situações, vamos fazer um retrofit do condomínio, vamos fazer outras situações, é recomendável que o síndico tome 3 orçamentos para se basear num valor de mercado, que tome essa decisão preferencialmente junto com o conselho, junto com o administrador, que tem know-how, para tomar a melhor decisão para todos os moradores. Tá, e que dica você daria para as administradoras que fazem a prestação de contas, entregam para o síndico e o síndico não informa isso para os moradores? A nossa dica é que a administradora, constatando que o síndico está praticando irregularidades, que ela comunique ao conselho inicialmente. Se o conselho for tão omisso quanto o síndico, que ela comunique aos moradores. Porque o cliente do condomínio, o cliente da administradora é sempre o condomínio. O cliente da administradora não é o síndico, não é o conselho, não é uma comissão, não é subsíndico, é sempre a coletividade de moradores. Aliás, de todo e qualquer prestador de serviço do condomínio, os chefes são todos os moradores. Ótimo, a gente tem mais uma pergunta aqui. É muito importante a sua participação, a gente agradece a participação de todos, né? É isso que movimenta a nossa live, né? Essa satisfação em ter a participação de todos vocês. Nós temos a participação aqui do Paulo Soares. Paulo, muito obrigado aí pela sua participação, né? E ele pergunta, na verdade, ele faz 2 perguntas, né? A primeira pergunta é: o que o síndico pode decidir sozinho e quando o síndico pode ser processado? Bom, o que o síndico pode fazer sozinho? É uma pergunta um pouco vaga, mas o síndico pode, em tese, fazer tudo. Tudo que a lei não proibir e a convenção coletiva não proibir, ele pode fazer. Ele pode contratar, ele pode demitir funcionários e prestadores de serviço, ele pode trocar prestadores de serviço, administradora, jurídico, terceirizada. Ele pode fazer tomar todas as medidas dentro do condomínio para salvaguardar ali o bem comum, né? Existem convenções que dão limitações ao síndico. O síndico pode gastar com obras até X mil reais por mês, ou X mil reais por orçamento. É recomendável, assim como eu disse antes, sempre que o síndico compartilhe dessas decisões, para que não fique só em uma pessoa. Hoje nós temos muitos poucos casos, mas ainda existem os síndicos xerifes, né?
O síndico que ele, a cabeça dele é sozinho, ele faz tudo da cabeça dele, ele não consulta ninguém, ele é arbitrário. Aí já o que me leva à segunda pergunta: o síndico pode ser processado? Sim, sim. Civil, criminal, ambientalmente, previdencialmente, trabalhista. O síndico ele tem todas essas responsabilidades. Ele tem responsabilidade civil, criminal, ambiental, fiscal, previdenciário, trabalhista. Se o síndico não recolher os impostos do condomínio, se o síndico fizer uma poda de uma árvore sem devido licenciamento ambiental, ele vai preso. Se o síndico sair em vias de fato com moradores, com funcionários, existe também a responsabilidade criminal. A responsabilidade civil, caso ele cause prejuízos ao condomínio. Então vamos dizer um exemplo, que é muito corriqueiro. O síndico vai comprar um sofá. Sofá, a média daquele sofá de 3 lugares no mercado é 5 mil reais. Ele compra um sofá de 20 mil. E trouxe ali um prejuízo para o prédio. Então, por isso que eu alertei antes, é importante que os moradores, o conselho que está ali para isso, para fiscalizar as contas do síndico, fala: síndico, por que você comprou um sofá de 20 mil reais, sendo que a média do mercado é 5, do mesmo sofá? A qualidade é importante ser vista nesse momento. Por exemplo, eu já tive situações de condomínio em que o síndico foi questionado porque ele gastava mais com um saco de lixo que o síndico anterior. Então o síndico anterior ele comprava um saco de lixo que era mais barato, porém a qualidade era ruim. Então eles usavam muito mais sacos de lixos. O síndico que entrou posteriormente a esse, ele gastou mais com o valor do saco de lixo, porém ele gastava menos, porque ele não precisava, não rasgava tanto. O saco era mais resistente. O saco era mais resistente. Então tudo isso conta. Precisa ver o dolo do síndico. O intuito, o dolo que é o intuito de prejudicar. Aquele síndico que superfatura compras, obras, tudo isso, obviamente, tem que ser evidenciado. Né? Ser feita uma auditoria, ser feito todo um procedimento administrativo para apurar que o síndico agiu realmente para prejudicar o prédio. Maravilha. Bom, o que a gente percebe nos últimos anos, né, que assim, muitas pessoas estão optando aí em morar em residências, né, estilo apartamento sem condomínio, né. Pergunto para você, né, esse tipo de residência, ele também tem regras, ele precisa ser administrado em serviços. O que a legislação ela vai recomendar que se faça nesse tipo de empreendimento? Todo tipo de construção coletiva é importante que se faça o que manda a Lei 4.598 de 64, que é a incorporação, porque todo imóvel que existe convívio compartilhado, unidades privativas e áreas comuns, é necessário que se faça essa distinção de condomínio, a implantação de um condomínio, porque você vai precisar, hora ou outra, de movimentar, de fazer obras. Por exemplo, esse apartamento sem condomínio, se dá um problema no telhado, quem vai pagar? Se dá um problema no portão da garagem, quem é que vai pagar? Se estoura um piso de uma área, de um corredor, quem é que vai pagar? Então o condomínio ele delimita isso, o que é área privativa e o que é área comum. Tudo que for área comum vai ser dividido, rateado entre todos. Áreas comuns, de acordo com o Código Civil, tudo que é corredor, telhado, tubulações, tudo que é comum é importante que seja rateado entre todos os moradores. Então é aconselhável que se abra também um CNPJ e tenha um condomínio. Sim, né? A instituição do condomínio traz com ele a necessidade de abrir o CNPJ para efeitos de regularidade fiscal, previdenciário, trabalhista. Ok. Para a gente encerrar, a gente ficaria aqui horas falando, né? Quais dicas você daria aí para uma gestão assertiva, já entrando com as suas considerações finais? Uma gestão assertiva, a gente faz um compilado aí do que nós falamos, é o síndico administrar convenientemente o condomínio, é o síndico fazer os orçamentos, ter uma boa administradora ao lado dele, ter um bom jurídico, ter uma boa assessoria para
que o condomínio fique resguardado de eventuais problemas futuros. Porque se o condomínio não for convenientemente gerido com uma boa administradora, um bom gerente, ele pode pagar um preço muito caro lá na frente. Porque a administradora vai orientar o SIM como recolher o imposto, um INSS. Eu já peguei condomínios com débito, né? O nosso escritório faz a parte jurídica dos condomínios. A gente já pegou condomínios com mais de R$1 milhão com débito de INSS. Por isso que se a gente tiver um link, essa administradora foram também um escritório de contabilidade, isso facilita, né? Facilita bastante. Porque o contador tem essa visão. Né? Tem esse manejo dos tributos, né? O que tem que recolher, o que não tem. Se não recolher hoje, nós temos o E-Social, que veio aí com várias inovações para os trabalhistas, inclusive de condomínios. Se você não fizer uma declaração no prazo correto, você pode pagar uma multa altíssima. Então, todo esse tipo de situação envolvendo a administradora, é importante que o condomínio tenha essa assessoria junto com ele para gerir bem o condomínio, e o condomínio cada vez vai ficar melhor para os moradores morarem, porque vai ter mais dívida de taxa, vai poder fazer melhorias, e a taxa condominial sempre vai ser reduzida. Tá certo. Doutor, eu agradeço muito a sua participação, tá? Com certeza nós vamos fazer novos encontros, né? Tem um assunto aí que dariam várias lives, né? Agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a honra de estar com vocês aí, participar desses breves minutos, né? Que realmente é muito pouco tempo para nós falarmos de um assunto tão grande, mas eu fico à disposição da Conceitual, de vocês, dos internautas que quiserem mandar perguntas, a gente pode responder posteriormente. E é um prazer para mim e obrigado também pelo convite de estar aqui. Tá certo. E a gente agradece aí a sua participação e eu não posso deixar, né, de continuar pedindo para que você nos siga aí nas redes sociais, continue nos seguindo, faça aí a interação, né, dos nossos canais nas redes sociais. Você que é aluno, que precisa aí do certificado para atividade complementar, não deixe de preencher o link na bio, que está na nossa bio, né? E a gente aguarda você na nossa próxima live, que vai ser no próximo mês, aí desse projeto Mais Conceito para o seu negócio. Pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Até. Tchau.